isso, é para o Senhor. Mas a irmã Santinha não está com esse moral não, mas o Senhor está. Amém? Amém, queridos? Um prazer estar aqui. Já pega a sua Bíblia aí, para depois você sentar e já ficar quietinha no seu lugar. Amém, queridos? Salmo 92, que é o tema aí da nossa palavra, do nosso culto abençoado, Salmo 92. É o verso 14, mas eu vou começar pelo 12 aqui. Amém? Vamos lá. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, queridos? Amém? Então vamos sentar em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra, por esse culto abençoado da geração Sara. Eu fico muito feliz de ver esses rostinhos novos aqui, bênção de Deus. Eu fico muito feliz de você ter aceito o convite para estar aqui nesse momento tão especial, que é dedicado para você. A diaconisa Marli, com toda a sua equipe, ela não mediu esforço para preparar tudo com excelência para cada um de vocês. E obrigada, irmã Lourdes Amaral, pelo convite de ministrar essa palavra. Queridos, eu confesso que eu me assustei um pouco quando a irmã Lourdes Amaral me convidou para ministrar agora no culto Geração Sara. Porque no culto Geração Sara, só mulheres acima de 50 anos que ministram a palavra. E quem conduz aqui todo o culto são essas mulheres. E quando iniciou o culto da Geração Sara, foi bem antes da pandemia, eu creio que eu estava com 47, Daniela, uns 47 anos. E para mim era tudo confortável, eu trazia as mulheres, tal, só porque eu não ministrava no culto da Geração Sara. Aí quando eu me deparei com esse convite, eu falei, uai, mas está errado aí. Eu não tenho 5... Uai, eu tenho. Eu fiquei meio assustado. Aí já chegou a minha vez de ministrar na Geração Sara e eu fui pega de surpresa com a minha idade. Eu falo sempre a minha idade, eu amo, falar da minha idade, mas eu confesso que eu levei um sustinho de saber, queridos, que eu era pregadora da Geração Sara. Amém? E eu louvo a Deus por esses 53 anos que eu tenho e tem sido bênção. Amém, amadas? Quem está comigo aqui na Geração Sara? Glória a Deus. Cheio de mulheres abençoadas. Tem uns que falaram, mas eu só tenho 40, 45. Eu falei, não, vamos lá que é para todas nós. Amém? E onde a palavra do Senhor, nós precisamos estar. Amém? E você que ainda não chegou nos 50, nos 60, nos 70, nos 80, como a irmã Santila aqui, tudo isso é como aprendizado para vocês chegarem bem e florescer quando você já estiver nessa idade. Amém? E o início de tudo, porque Sara, mesmo com 90 anos de idade, ela deu frutos. Então, eu não tive a honra de gerar frutos do meu próprio ventre. Porque, para quem não me conhece, algumas irmãs aqui, eu creio que não me conhecem, eu não tenho filhos biológicos. Os frutos gerados através de um ventre, eu não gerei. Mas eu tenho gerado frutos no coração, nas minhas ações e no meu coração de servo. E isso tem preenchido as lacunas da minha vida. Eu não fico triste mais por isso. Deus me curou dessa lacuna que estava na minha vida. E eu só tinha uma curiosidade. O que bichinho que ia sair? Colocar eu e meu esposo no liquidificador. O que ia sair? Sabe, como é que seria? Mas Deus tem me alegrado muito com o que eu tenho feito. Amém, queridos? E o tempo da minha palavra ainda é tempo de frutificar. Queridos, aqui no Salmo 92, no verso 14, que é o tema base do nosso culto, Deus destaca a vitalidade daqueles que confiam no Senhor. Ele destaca a fidelidade, a vitalidade dos justos, aqueles que estão firmados no Senhor. E muitas das vezes, querido, nós nos esquecemos de quem nós somos em Deus. E muitas vezes nós perdemos as forças, não porque nós estamos fracos devido à idade, é porque muitas das vezes nós distanciamos do Senhor.
Amém? Para que se nós estivermos plantados no Senhor, deixando rios de água viva fluir pelas nossas vidas, nós viveremos sim uma vida plena e cheia de vitalidade. Amém, queridos? E a velhice, querido, não é sinônimo de inutilidade, mas um tempo de nós continuarmos produzindo, né, frutos espirituais. Glória a Deus por isso. Bispo, mas eu estou aqui hoje, eu não tenho, né, eu não me considero uma pessoa mais velha, né, que eu nem cheguei aos 40, 50. Amém, querido. Mas eu quero dizer para você que independente da idade, nós podemos dar frutos sim, onde o Senhor nos colocar. Amém, querido? E para você que já está com seus 60, 70 anos, você acha que os anos produtivos estão acabando. Fala, bispo, eu ando tão cansada, sabe, eu não consigo mais produzir. Eu quero dizer para você nesta tarde, ainda não acabou. Amém? Se você buscar no Senhor, se você aproximar dEle, tem muita coisa ainda para você viver. Muita coisa ainda para você fazer. Pois enquanto todos pensam que velhice é o fim, que é a hora de desacelerar. A pessoa fala assim, quando eu me aposentar eu vou desacelerar. Que é a hora de contentar com o que você já fez. Olha aqui, eu quero dizer para você que é nessa hora que nós precisamos olhar para esse salmo, nessa promessa do Senhor. Que nós vamos dar frutos sim. E nós seremos viçosas, florescentes, nós vamos florescer. Amém? Que nós seremos fortes no Senhor. E eu vejo muitas pessoas que elas têm desanimado. Não é por causa da idade, é porque distanciaram da presença do Senhor. Queria porque na presença do Senhor há vigor. Na presença do Senhor há essa seiva que precisa estar em nós. Amém, queridos? E muitas das vezes na velhice, as pessoas falam, não, eu estou cansada por causa da idade. Não é por causa da idade. Porque a irmã Santila, me dá trabalho, gente. Me dá trabalho, você não tem noção. Ela veio aqui com essa carinha falando que vocês estão bonitas, tá, mas dá trabalho. Tem hora, Rita, complicado. Gente, ela é viúva. E eu mesmo bispo, quando nós deixamos ela na casa dela, e fica vigiando para não pular o portão para ir para a rua. Vocês acreditam? Pensa o vigor dessa criatura. 84 anos, irmã Santila? 84? Tá, tem que vigiar. Um dia eu estava lá no Mato Grosso, olha a viúva. Gente, lá no pé da serra do Mato Grosso, depois de Barra do Gás, onde que eu imaginar que uma pessoa dessa conhecer alguém. Cheguei lá, tinha um cara lá, qual é o nome dele? Pancada. Amigo da irmã Santila. E estava assim com ela. Eu falei, irmã Santila, mas onde? Então, independente da idade, ela transmite energia, ela transmite vigor, ela transmite ânimo, vitalidade. Sabe por quê? Porque ela está plantada na casa do Senhor, ela está firmada no Senhor, e isso faz diferença nas nossas vidas. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Amém, queridos? Então não é a tua idade, não, eu já completei 40, estou cansada. Não, querida. Se nós sabemos quem nós somos em Deus, nós vamos sim dar frutos. E na velhice ainda darão frutos, serão viçosas e florescentes. Querido, isso não é uma frase de efeito. Isso não é algo bonito, decorado, não. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Amém, amada? Isso é promessa. Ainda darão frutos. Mas para que esse fruto, ele comece a surgir nas nossas vidas, eu tenho que me abrir, sabe, para o novo de Deus na minha vida. Sabe, eu tenho que deixar o cansaço, a preguiça, a incredulidade, a frieza espiritual de lado e falar, Senhor, eis-me aqui. Se a tua palavra tem promessa que eu ainda darei frutos, eis-me aqui. E nós vemos uma geração muito cansada. Fica 2 finais de semana aí, ó, deixa estar cansado, tem que tirar não sei quantos dias de férias para descansar. Nós estamos ligados no 12. Né, Daniela? Trabalhamos muito no culto dos jovens. Era de manhã à noite, levantando 5h30. E chega à noite, 2 horas da manhã, nós vamos dormir, deitar. Aí depois 3 horas da manhã.
E porque nós somos diferentes? Não, porque nós estamos servindo um Deus todo-poderoso. Um Deus que quando nós começamos a servi-lo, Ele nos fortalece. Ele nos coloca no esconderijo do Altíssimo. Sabe, para renovar as nossas forças, querida. E quando eu vejo mulheres que estão cansadas, desanimadas, com crise de ansiedade, depressão, você pode olhar a vida espiritual dela muitas das vezes. Não que isso não aconteça com alguém que é firme na oração. Mas a maioria delas senta lá no último lugar da igreja, não entra em comunhão com ninguém, não participa de nenhum evento da igreja, faz um culto abençoado desse, não participa. Ah, não, estou com dor aqui, dor ali e tal. Pergunta às meninas que trabalharam no final de semana, né, Theo? Theo, vou contar a sua idade também, viu? Não adianta ficar querendo, eu vou te entregar, passou de 50. Está ali, ó, bonitinho, mas passou de 50 também, junto comigo. Então, assim, nós trabalhamos muito, tal, aquela coisa. Estávamos firmes aqui. Fomos no feriado fazer pamonha na fazenda aí, à noite, todo mundo aqui na igreja. Às 50, todo mundo aqui na igreja, firme no Senhor. Então, queridos, o que faz a diferença na nossa vida não é a idade. É quão disponível que eu estou para receber o que Deus tem para mim. É tão disponível que eu estou para deixar o rio de Deus fluir nas áreas secas da minha vida. Dos meus relacionamentos na minha casa. Amém, queridos? Isso é promessa de Deus. Quando Ele promete, Ele cumpre. Amém, queridos? Na palavra do Senhor diz em Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina a sua alma, assim ele é. E eu acrescento por minha conta. E assim ele se torna. Muitas vezes você se imagina haverá uma oportunidade, uma mulher fraca, uma mulher sem ânimo, sem vigor. Mas não é isso que Deus pensa a seu respeito. É isso que você imagina a sua alma e assim você vai ser. Se nós começarmos a olhar mais para o nosso Deus, nós vamos sim ser mulheres que ainda daremos fruto. Você crê nisso? Não só na velhice, mas na sua juventude. Você, mulher de 40 anos, você pode fazer muito mais para o Senhor. Aproveite esse vigor da idade. Porque Deus tem coisas grandes preparadas para você. E o que significa dar frutos? Eu falei sobre o fruto do meu ventre. O fruto de ser uma mãe de filhos biológicos. Esse fruto não veio. Mas dar fruto é manifestar as qualidades do Espírito Santo. E muitas vezes nós podemos dar fruto sim, com as qualidades do Espírito Santo, que está em Gálatas 5:22, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o autocontrole. Que muitas vezes nós estamos firmadas na igreja, vem aos cultos, mas é uma pessoa que não tem autocontrole, não tem domínio próprio. Não tenha mansidão no seu coração, qualquer coisinha estoura. Você está sendo, sabe, impedida. Pode transmitir esses frutos do Espírito para a sua casa, para a tua família. Quantas mães que estão dentro dos teus lares, o corpo está presente na sua casa, mas os corações estão distantes dos teus filhos, do seu esposo. Estão todos dentro de casa, mas não consegue gerar fruto através do amor, da bondade, da mansidão, do domínio próprio. E muitas das vezes quer dar muito frutos lá fora, mas esquece de dar fruto dentro da sua própria casa, não dar fruto aqui em Jerusalém. Então, queridos, muitas vezes é manso com todo mundo lá de fora, mas dentro de casa é só mal resposta, é patada, falta educação para os teus filhos. Ah, hoje minha mãe está assim, não posso nem falar. O teu esposo muitas vezes reclama de você. Não porque ele vai, não vai ser. Não, é porque você tem, sabe, a oportunidade de gerar frutos dentro da sua casa. Cuidar da sua casa, cuidar da sua geração. Sabe, olhar para a sua geração com olhos de amor, com olhos de alegria, com olhos de gratidão. Quantas mães, hoje eu estava falando sobre isso, quantas mães liberam palavras malditas sobre os teus filhos. Mas é só uma palavra, não é, querido, é uma palavra, ela volta vazia. O inimigo não tem o poder de entrar no meu coração, mas ele tem o poder de cochichar coisas no meu ouvido, entrar da minha mente aqui, a gerar um pensamento e depois virar um sentimento. E eu começo a falar para a minha geração, para as pessoas que estão próximas de mim. E isso tem gerado morte física, às vezes nem tanto, mas morte de sonhos, de projetos. Jovem que muitas vezes não conseguem sonhar mais, porque palavras
de fracasso, de fraqueza foram liberadas para a vida dele. A diaconisa Marli, pensa, tem umas frases no Facebook, eu sou da época do Facebook, viu gente, o Instagram. Foi no Facebook mesmo que eu vi, viu? Estou querendo inventar aqui, mas não, foi no Facebook mesmo. Ela vai lá e ela fala sobre... Ela fala, ó... Gente, eu vi um recado aqui, eu pensei que já para eu parar, eu fiquei confusa. Visitante, tal, tal. Gente, eu consigo entender isso aqui não. Depois vocês corrigem de mim essa letra aqui. A dona divina pede para a senhora falar que ela tem 95 e faz tudo na cara. Parabéns, irmã divina, 95 anos! Tá vendo? A irmã Santila com ciúme. A irmã Santila com ciúme. Olha a cara dela aqui. Filmei com ciúme. Pode não, irmã. Vigia. Irmã divina, obrigada, viu, por me alertar sobre isso. Porque ela estava toda se achando que ela era a rainha da festa hoje aqui, ó. Rainha com 84. Ah, maravilhosa, cheirosa. Aplaude o Senhor. Isso. Tá vendo? Gente, que coisa mais linda. 90. Irmã Santinha tá ficando para trás. Quem dá mais? Quem dá mais aí, ó? Ai. Oh, meu Deus do céu. Amém. Quase fiz um leilão aqui hoje, agora, né? Essas idades abençoadas. E lindinha demais. Bom demais. Então, queridos, mulheres lindas que estão na casa do Senhor. Olha que coisa linda. E como eu falava sobre a Marli, ela gosta de um café que tem uma frase: quem não gosta de café não é muito confiável. Mas eu acho que quem gosta muito, muito também não é não, viu, gente? Que essa que é viciada. Ela ama receber as pessoas na casa dela. E coloca uma xícara bonitinha lá. Coloca um suplá, coloca uma florzinha. Tudo é motivo de um café, né, Margarete? Ela gosta de receber. E eu não vou falar a idade dela aqui não, né? Mas passou de 50 também. E ela gosta de receber. Ela cuida da casa, lava roupa e tal. E ajuda muito na igreja. Então, querido, isso, sabe, é esse coração está gerando frutos. A pastora Motinha tem aprisco, me ajuda nas visitas. Está sempre ajudando ali. Tem alguns irmãs que estão aqui ó, todo dia, da segunda a sexta, na oração. Na segunda-feira, a missionária Sueli está aqui na oração. Na terça, a missionária Lourdes está aqui. Na quarta, a missionária Etelvina. Na quinta, a pastora Motinha. Na sexta, eu estou aqui. Pergunta quantas pessoas que vêm. 13, 15. E as pessoas muitas vezes não querem orar. Está com desânimo, está com preguiça. Mas a geração Sara está aqui para adorar o Senhor. Amém, querido? Amém? Cobrir esse ministério, cobrir a vida dos irmãos em oração de todos os departamentos. Amém, querido? E quando nós praticamos, decidimos viver na presença do Senhor, não tem como nós não darmos frutos. Sabe, muitas vezes as pessoas não precisam de muitas palavras. Talvez na sua casa, teu filho não precisa de um conselho, de um puxão de orelha. Talvez a sua geração precisa de um abraço sincero. Um abraço para dizer: filho, estou aqui. Conte comigo. Sabe que muitos filhos não têm falado as verdades para os teus pais. Porque, sabe, se eu falar para meu pai, ele me mata. Se eu falar para minha mãe, ela não aceita. A minha mãe é crente, assim, é daquela se eu contar. E eu tive uma experiência de uma mãe que o filho assumiu para ela que ele é homossexual, chamou o pai e a mãe. E foi um choque. E eu poderia ter falado muito antes, né, talvez ter recebido um aconselhamento. E essa luz aqui está no meu olho. Mas não, com medo da mãe, com medo da reação do pai, deixou para lá. E agora já é maior de idade, já está, né, com a sua vida. Mas no início poderia ter falado. Mulheres da geração Sara, que já tem teus filhos e os filhos dos teus filhos. Se atente para o que você tem feito na sua casa. Deixe, sabe, que através da sua vida saiam frutos. Através do amor, da mansidão, da alegria, da paz, do autocontrole. Nós não podemos perder o controle das coisas. Ah, bispo, mas foi só um momento. Não, querido, nós temos que buscar no Espírito. Às vezes vai acontecer, sim, pode acontecer comigo, com você. Mas na maioria das vezes nós precisamos sim buscar a mansidão no Senhor. Amém, queridos?
como eu disse, eu tenho 53 anos. E eu sempre trabalhei. Desde os meus 9 anos, eu sempre fui independente. E foi com 42 anos que Deus me chamou para novos projetos. Foi com 42 anos que Deus me chamou para responsabilidades maiores e para os projetos mais profundos. Deus me tirou de um trabalho secular, que havia 16 anos que eu trabalhava nessa empresa. Deus me tirou de lá para eu vir para o ministério. E hoje eu estou com 53 anos. E isso, querido, quebra completamente a lógica do mundo. A lógica do mundo quer dizer para mim que 42 anos eu não posso fazer muitas coisas. Mas quando o Senhor me chama para Ele, para a obra dEle, e me leva para essas responsabilidades maiores e projetos mais profundos na presença dEle, isso alegra o meu coração, porque eu sei que eu ainda estou dando frutos. Amém, queridos? E essas responsabilidades é com os filhos dEle, é com as ovelhas dEle. Isso gera um peso maior na minha vida, em saber que eu tenho muitas pessoas que estão debaixo de uma cobertura. E às vezes uma fala minha, um gesto meu, um direcionamento meu, pode gerar dano nessas vidas. E eu entendi que eu vou dar frutos sempre. Sabe por quê? Porque eu amo a obra do Senhor. Eu amo gente. Eu amo abraçar o povo, eu amo beijar o povo. Eu amo ser escolhida do Senhor. Amém? E quando nós entendemos isso, nós descansamos no Senhor, sabendo que não somos nós que fazemos, mas Ele que faz através de nós e em nós. Amém, queridos? Como eu falei no início, Sara, ela gerou um filho com 90 anos. E Abraão tinha 100 anos. Mas por um período, Abraão ficou viúvo. E nele ficar viúvo, depois de 3 anos, ele casa com Quetura. Abraão tinha uma promessa de ser pai de nações, de multidões. Mas com a morte de Sara, aquela promessa, ela não chegou ao fim. E depois desse relacionamento com Quetura, vieram mais 6 filhos, mais 6 gerações. Então, queridos, sempre é tempo de recomeçar. Talvez você, por algum momento na sua vida, você parou para cuidar dos teus filhos, da sua casa. Eu quero dizer para você, ainda é tempo de você falar sim para o Senhor e você continuar gerando frutos. Amém, queridos? Porque muitas das vezes nós achamos, não, eu tinha um sonho de fazer faculdade. Hoje eu vi que lá em Curitiba abriu uma universidade para os aposentados, para as pessoas mais velhas. Eu achei muito lindo isso. Porque isso traz, sabe, um vigor na nossa autoestima, dizer eu posso produzir, eu posso fazer mais, eu sou útil. E a maior tristeza de alguém é se sentir inútil em algum lugar. E não só pela idade. Muitas vezes nós estamos num lugar que nós nos sentimos inúteis, isso gera tristeza nos nossos corações. Eu quero dizer para você, mulher, nesta noite, independente da sua idade, você pode sim fazer a diferença. Não espere as pessoas te chamarem para fazer algo. Se ofereça. Você que é daqui da igreja, vai ter uma festa, vai ter um culto, né, de mulheres, pergunta a diaconisa Marli, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. No culto do empreendedor, nós temos todo dia primeiro, tem café da manhã. Marli, eu sei fazer uma rosquinha gostosa, um pão de queijo gostoso. Se oferece, querido, para o seu vizinho, para a tua parentela. Eu sempre preciso de ajuda com as crianças também. Não espere ninguém chamar você. Sabe, fale quais são os seus dons, os seus talentos, que com certeza você vai se alegrar quando você vê você dando muitos frutos. Amém, queridos? E talvez hoje você esteja pensando, fiz o que dava e o tempo já passou. Agora é só administrar o que eu já tenho. Eu quero que você saiba que Deus ainda, se Ele está soprando vida em você, ainda existe propósito para você. Amém? A irmã Lourdes está aqui, ela que está na direção desse culto. A irmã Lourdes está toda lindona aqui, conduzindo tudo com excelência, eu fico muito feliz. E ela, assim, a gente sabe, né, que ela está passando por um processo de saúde, e mesmo assim,
Ela está fazendo tudo com excelência. Ela quer ajudar tudo. Hoje de manhã, estava ali, gente, arrumando milho para fazer o caldinho logo mais. Ontem ela estava aqui na igreja, Cacilda Cardoso, 4h30 da manhã. 4h30 da manhã. Então, assim, a Virlene tem mais de 50, estava preparando o caldo. Todas as mulheres acima de 60, 70, 80, trabalhando para o Senhor. Porque aí se tem fôlego de vida, ainda a promessa de Deus para nós. Amém, queridos? E no Salmo que lemos, não diz apenas que na juventude, mas fala que na velhice nós ainda daremos frutos. E fruto não nasce do cansaço. Fruto, ele nasce da raiz, uma raiz boa. E essa raiz, ela tem que estar enraizada no Senhor. Essa seiva que é Jesus tem que estar em nós, querida, amém? Não adianta nós sermos uma árvore frondosa, mas vem qualquer ventania, qualquer tempestade. A gente vê na rua árvores gigantes, com as raízes todas para cima, não aguentou, sabe, as pancadarias, não aguentou a ventania. E nós precisamos, queridos, estarmos firmados na rocha, sabe, enraizados no Senhor, para que nós possamos aguentar os tempos difíceis. Amém, queridos? E quanto mais profundas as raízes, através da nossa fé, da nossa obediência, da nossa dependência de Deus, sabe, das nossas orações, mais frutos nós teremos. E frutos muito mais maduros. Frutos que gerarão outra semente, como diz lá em João 15,16. Que não é o Senhor que nos escolhe. Que não somos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolhe para nós irmos e darmos fruto. E que o nosso fruto venha a permanecer. Talvez os seus frutos biológicos não permaneceram na casa do Senhor. Talvez os seus frutos biológicos saíram da casa do Senhor. Mas ainda há tempo de você gerar novos frutos. E há tempo ainda de você orar, clamar por esse filho, por essa filha, voltar para a casa do Senhor. E você declarar, eu não criei filhos para habitar o inferno. Eu criei filhos para habitar o céu. Amém, querido? E isso faz a diferença. Como a pastora ministrou aqui lindamente. Eu filmei, viu, pastora? Mandei para a Cida. A filha junto aqui, parecendo duas mocinhas aqui. Que honra. Está com a filha no altar ministrando, parecendo duas mocinhas aqui. Então, que nós podemos sim fazer a diferença. E hoje, querido, eu não produzo mais com o vigor dos meus 30 anos. E nem com a euforia dos meus 30 anos. Mas hoje, eu produzo com mais clareza, com mais maturidade, com mais confiança. E hoje, com 53, eu produzo mais com discernimento. Sabe? Talvez com 30 anos eu teria mais energia, mais euforia. Mas eu não tinha com 30 anos o discernimento de quem eu sou em Deus. Amém? Eu não tinha o discernimento, Marli, do que Deus esperava de mim. E hoje eu sei. E isso me fortalece. Porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu tenho uma identidade firmada no Senhor. Hoje não é qualquer pessoa que me derruba com uma palavra, com uma cara feia, com tapinha nas costas de falsidade, não. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu conheço as promessas que Ele tem para mim. E essa palavra que eu vou dar frutos, e eu serei viçosa, eu vou florescer, eu tomei posse para a minha vida. Não é qualquer palavrinha que me leva para a caverna. Não é qualquer comentário que me leva para a caverna. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas ouvem qualquer palavra sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os teus filhos, sobre o seu ministério. Muitas pessoas querem menosprezar o seu ministério. Muita gente quer menosprezar quem você é. E quando você não sabe quem você é em Cristo Jesus, quando você não sabe a sua identidade do céu, sabe o que você faz? Você entra numa caverninha e fica ali. E essa caverna ela não dá espaço para você levantar o corpo, para você andar na caverna. Essa caverna ela só tem uma porta lá para você adentrar, mas você tem que ficar lá corcunda. E quando você entra nessa caverna, porque as pessoas te conduziram para ir para lá através de palavras, através de acusações, através, sabe, de setas malignas. Você entra nessa caverna e você fica lá.
encolhida, corcunda, vendo a vida de todo mundo passar. Mas quando você um dia decide sair desta caverna, por você não saber quem você é, que você foi para essa caverna, você ficou muito tempo lá, corcunda. E quando você sai dessa caverna, você não consegue olhar para o alto. Você não consegue olhar para o alto. Você não consegue elevar os teus olhos para o alto. Você começa a enxergar só para baixo. Como a história da mulher corcunda. Você olha só para baixo. Você olha só o natural. E você deixa de olhar o sobrenatural de Deus que pode acontecer na sua vida. Amém, querido? Então, que nós não podemos permitir pessoas, situações nos colocar nessa caverna e nós deixarmos de viver aquilo que Deus tem para nós como promessa. Então, querido, independente da sua idade, busque saber quem você é em Cristo Jesus. Talvez a tua parentela quer desfazer de quem você é. A tua parentela quer desfazer da sua geração. Quer desfazer da sua condição financeira. Quer desfazer, né, da sua escolaridade. Não aceite isso. Busca saber quem é você. Porque você é filha amada do Senhor. E isso não pode ser só na mente, não. Tem que estar impregnado na nossa alma, no nosso espírito. Porque nós vemos aí mulheres bonitas, homens bonitos, adolescentes bonitos, dando fim na vida. Sabe por quê? Porque deu mais ouvido ao que os outros falavam do que na voz do Senhor. Amém, querido? E que eu e você sejamos mulheres, que nós vamos sim ajudar essas pessoas a dar frutos, né, Marli? Que essas mulheres, você saia daqui sabendo que você pode sim ajudar essas mulheres a darem fruto. Na oração na torre, na quarta-feira, irmã Corina, né, irmã Corina? Toda quarta-feira nós temos muito testemunho, bênção de Deus. E eu vejo as mulheres ali, firmadas no Senhor. Amém, querido? E talvez hoje Deus, Ele está te chamando, independente da sua idade. Não para você fazer mais. Mas, queridas, hoje Deus te chama para fazer melhor. Amém? Hoje Deus está te chamando para você fazer melhor. Bispo, eu já faço muitas coisas. Então está na hora de você filtrar esse monte de coisas. Que talvez faz muitas coisas, mas está deixando de fazer todas com excelência. Às vezes é melhor nós fazermos poucas coisas com excelência do que nós fazermos muita coisa e deixarmos a desejar. Porque tudo é para Ele. Amém, querido? E você que ainda não é cristão, que você ainda não declarou Jesus como seu único Salvador, que você possa realmente desejar, sabe, conhecer esse Jesus mais intimamente, porque esse Jesus transforma. Esse Jesus pega uma menina pobre, filha de lavadeira de roupa, que não tinha perspectiva, sabe, de um futuro, e me transforma numa pregadora da palavra. Amém? Uma menina que não tinha muitos sonhos e não tinha condição financeira. E que através das minhas raízes profundas do Senhor, o Senhor me levou em Israel por 4 vezes. Me levou a eu conhecer os 4 continentes do mundo. Não por causa da minha condição financeira, mas por causa do tamanho do meu Deus na minha vida. Amém, querido? Isso faz a diferença nas nossas vidas. E quando eu não conhecia Jesus, o meu bolso era furado. Tudo que eu ganhava. Mas quando eu entendi quem eu sou em Deus e quem Ele é na minha vida, tudo mudou. E é uma alegria. Muitos pensam, né, diaconisa Marli? Ah, não, que a minha alegria é falsa, é fake, minha alegria. A minha disposição, meu ânimo, quer dizer para você. Não, eu sou tudo isso. E no meu dia a dia, eu sou melhor ainda. Eu não tenho tempo difícil para mim. Se eu posso estar linda aqui, eu estou chique, não estou, gente? Eu acho que essa roupa é nova aqui no culto. Hoje eu não vim de vestido, eu quis vir uma calça. Porque eu não me serviu, viu, gente? Então, querida, às vezes eu estou com touca, avental. Nós vamos lá no Maná, não estou nem aí lá. Porque eu sei quem eu sou, não sou minhas vestes, não é meu cabelo, não é esse anel aqui, ó, chicoso, não. É aqui dentro, é minha essência. E eu decidi, ninguém vai mexer na minha essência. Amém? Então, nessa noite, quase noite, decide, ninguém vai mexer na minha essência.
Ninguém vai mexer na minha essência. Eu não vou me entristecer porque os outros estão falando. Eu vou me alegrar na promessa que o Senhor tem para mim. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Amém, querido? E não fica pensando, bispo, o que Deus tinha para mim ficou lá atrás. E eu posso dizer que o melhor ainda está por vir. Amém? O melhor ainda está por vir. Gente, sabe por quê? Eu pensava que o meu casamento era bom. Depois de quase 8 anos, ele ficou melhor ainda. Olha que coisa boa. Então, o melhor sempre está por vir. Amém? Mas nós precisamos crer no Senhor. Que o Espírito Santo de hoje te encoraje, mulher. Sabe? A não aposentar a sua fé. Ontem eu estava fazendo as contas. Com 62 anos eu aposento. Eu só estou querendo para ganhar um dinheirinho a mais. Que coisa linda. Mas eu não vou aposentar a minha fé. E eu te convido nesta noite, não aposenta a sua fé. Amém, querida? Não aposenta os teus sonhos. Bispo, já passou, querido, que mané passou. O nome do meu pai era Mané, viu? Não dá tempo de sonhar. Eu fui entrar numa faculdade com quase 30 anos de idade, porque o meu sonho era ter um curso universitário. E eu entrei. Você fala, eu tenho 45, 50, ainda dá tempo de sonhar. Amém, mulheres? E outra coisa, que não aposenta o seu chamado. Bispo, meu sonho é louvar o Senhor. Que você está parada? Vai entrar na aula de música. Eu não canto nada. Até respirar, um dia eu entrei, viu? As irmãs testemunhas, né? Aqui, ó. Respira pelo diafragma. Como é que é? Não, vai para o diafragma. Bispo, só não está respirando pelo diafragma. O que é isso, meu Deus? Não está pelo diafragma, não pode levantar isso aqui. Então tá. Né, professor? Está ali me vendo ali, ó. Eu aprendi. Aí eu fui descobrir que o diafragma tem que buchar, fazer assim com o bucho assim, ó. Aí eu fui segurar o ar aqui, as meninas me ajudam ali. Eu segurava o ar aqui. Hoje eu respiro. Para encher, tem que encher o buchinho. Eu falei, então, um dia que eu for louvar, eu não posso pôr uma roupa muito justa, não, né? Que eu estou tentando murchar a barriga para vocês não verem muito aqui. Como é que eu vou segurar? Música não é para mim. Mas talvez seja para você. Entra numa aula de música, o professor está ali, ó. O professor está querendo muitos alunos. Toca um instrumento. Ainda dá tempo de sonhar. Amém? Ainda dá tempo de dar frutos. Você fica viçosa, florescer, amadas. Não, tá. Principalmente vocês, mais de 60 aí, todos aposentadas, todo mundo tem dinheiro. Deixa os filhos ficar pagando as coisas e vai pagar o seu curso, vai pagar as coisas que você quer, aquilo que você sonha. Amém, querido? Independente da sua idade, independente da sua condição social, você pode sim voltar a sonhar. Amém, querido? João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês nada podeis fazer. Queridos, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, muitas das vezes, nós vamos até no limite. Mas você, sem Jesus, você vai até aqui. Mas com Jesus, você pode ir muito mais além. Amém, querido? Eu imaginava que com 30 anos estava ótima a minha vida. Mas aí eu conheço Jesus e as coisas começam a fluir. Até casei. Pastora, fui casar com 34 anos. Amém? Deus existe. Aleluia. Meu amor, te amo. Está tirando foto de mim, meu amor? Deixa eu usar uma pose aqui. Ela tirando foto, olha lá. Quem tem um marido assim tirando foto da gente? Saiu um close bom, meu amor. É assim. Então, querido, ainda há tempo de sonhar. Então, e muitas das vezes, nós deixamos de sonhar porque nós não estamos firmadas no Senhor. Amém? E vamos reconhecer, para tudo nós precisamos estar firmada nele. E olha para essas mulheres, para Marli, olha para a Theo. Olha só, a Silvia ali também já chegou nos 50. A irmã Lúdia Amaral, a pastora Motinha, a bispa Marli, a Rita. O povo, eu estou entregando a idade. Quem mais tem de 50 e quiser levantar... pode levantar a mão aí, quem quiser, viu? Mais de 50 aí, ó. Olha que mulheres lindas. Amém, querido. Eu vou contar um testemunho aqui, nós estamos partindo para o encerramento. Da diaconisa Marli, ela não gostava de comemorar aniversário. A Marli, estou te entregando, hoje estou entregando todo mundo.
hoje é o dia. Aí ela não gostava de comemorar aniversário. E eu sempre comemorava meu aniversário, 48, 49, 50, 51. Aí todas as vezes a bichinha sumia da cidade. Não gostava. Aí um dia eu falei, Marli, nós temos que celebrar a vida. Ser grata a Deus por mais um ano de vida. Aí isso entrou no coração dela, depois ela conta testemunho em março. Aí o que acontece? Ela começou, no dia que ela fez o aniversário, ela fez uma mesa linda e convidou todo mundo para comemorar o aniversário com ela. Ela teve um dia pleno de alegria. A partir de então, todos os anos ela comemora o aniversário dela. E eu copiei a moda. Todos os anos, eu faço 12 horas de celebração do meu aniversário. Das 8 às 20 horas. Em agosto já estão convidadas. Amém, querido? Então, querido, eu quero que você saia daqui sabendo que envelhecer em Deus e com Deus não é perder vigor, é ganhar profundidade. Quando nós envelhecemos em Deus e com Deus, nós vamos mergulhar em águas profundas. Amém? E hoje eu quero que você entenda que é tempo de frutificar. É tempo de você olhar para a sua vida. Bispa, mas eu sou tão assim, eu sou doente, bispa. Mas você pode ainda dar um conselho para um jovem que talvez está fazendo as escolhas erradas. Às vezes, da sua idade, você pode aconselhar um jovem voltar para o caminho do Senhor. Você pode fazer uma visita para alguém que talvez está passando por um problema muito difícil. E você pode ser essa pessoa. Você pode dar frutos ainda, querido. Você pode frutificar ainda. E eu quero dizer para você, não fica no lugar comum. Nós estamos no início de 2026. Decida fazer algo. Decida orar por alguém. Aconselhar alguém. Vocês, mulheres sábias, ajude os jovens. Fala da palavra do Senhor para esses jovens. Amém, querido? E vocês que ainda não chegaram nos 50, façam escolhas certas. Façam as escolhas que as aproximam do Senhor. Não deixe nenhuma distração tirar vocês do foco que é o Senhor. Porque o inimigo desse século está querendo nos distrair. Colocando muitas coisas que são urgentes para nós não focarmos no que é importante. Que é a presença do Senhor. Queridos, está havendo muito barulhos no meio evangélico. E barulho não nos leva no céu. O que nos leva no céu é a convicção, a certeza que o nosso Senhor, Ele reina. E é só Ele que é o caminho que nos leva para a eternidade. Amém? E tem muitas pessoas firmadas em barulho, em distração. Eu quero dizer para você, na época de Faraó, ele escravizava, impediu o povo de adorar a Deus no deserto, através do trabalho. E hoje não é diferente. O inimigo desse século, ele está tentando nos tirar da presença do Senhor, através do excesso de trabalho. Eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu não tenho tempo para fazer algo especial para os meus filhos. Eu não tenho tempo de acompanhar o meu esposo em determinado lugar. O meu esposo vai sozinho porque eu tenho que ficar com os filhos, eu tenho que ficar com a casa. Mera coincidência, pastora? Não. O tempo, o inimigo está fazendo as mesmas coisas. Colocando muito trabalho para nos distrair do que é importante. E o céu é importante para nós. Amém, querido? Então eu quero que você fale para o Senhor. Senhor, enquanto eu viver, eu quero frutificar. Sabe, Senhor, me ensina, me ajude. Me ajuda a florescer. Que esse ano seja um ano de você ganhar uma alma para Jesus. Que esse ano seja um ano de você trazer alguém para a casa do Senhor. Que esse ano seja um ano de alguém ter a vida transformada. Alguém que muda de rota através de um conselho seu. Um conselho cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu te convido a se colocar de pé. E que nós possamos orar. Não sei se os meninos vão cantar uma canção aqui. E eu gostaria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar. E que você desse esse passo de fé diante do altar do Senhor. Pode vir. Você vem aqui à frente. Nós vamos orar. Todos juntas aqui. Bem pertinho aqui. Podem vir para frente todas vocês. E nós vamos pedir a Deus para que nos ajude. Sabe? A nos amar mais. A nos valorizar.
a nós reconhecermos quem nós somos em Deus. As pastoras fiquem à vontade para ministrar no coração das pessoas. E que você venha falar para o Senhor: eu quero dar frutos, Senhor. Eu quero dar frutos abundantes. Eu quero fazer a diferença na minha casa. Eu quero fazer a diferença na minha família. Pode vir, vamos ficar bem juntinhas. Vamos orar juntas. E o louvor vai cantar bem baixinho para que vocês consigam ouvir a oração e ouvir a oração de vocês. Feche os teus olhos. Se acomode num lugar. Feche os teus olhos e comece a falar com o Senhor. Senhor, quais frutos eu tenho dado? Senhor, será que eu tenho gerado frutos na minha casa, na minha família? Senhor, será que eu tenho conseguido amar os meus filhos como o Senhor me ama? Senhor, eu tenho dado um bom testemunho no meu casamento. Senhor, eu tenho dado um bom testemunho nos meus negócios. Será que eu tenho feito negócios fraudulentos? Negócios, mentirosos? O Senhor está aqui. E Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Tenha esta noite uma vida transformada, uma mente renovada no Senhor, sabendo que Ele tem uma boa, agradável e perfeita vontade dEle para você. Comece a orar ao Senhor. Peça: Senhor, eu quero abraçar mais os meus filhos. Eu quero amar mais a minha geração. E você que ainda não é mãe, eu quero amar mais os meus pais. Eu quero ser um bom exemplo. Comece a orar, comece a declarar: a Deus, tira todo medo da minha vida, toda insegurança, tira de mim todo o complexo de inferioridade que tem me impedido de adentrar no lugar secreto e eu saber quem eu sou no Senhor. Pai, eu quero, Pai, conhecer essa identidade em Cristo, Senhor, que muitos falam. Pai, eu não quero, Pai, permitir que falácias do inimigo adentro dos meus ouvidos, vem para minha mente e desce para o meu coração. Vai rejeitando agora, querido, todo o lixo de Satanás na tua mente. Que a tua mente seja depósito da palavra de Deus. Porque a palavra que nos transforma é a palavra que nos cura. Que você e eu sejamos mulheres curadas para curar. Mulheres feridas ferem. Mulheres feridas sangram. Mulheres que não sonham muitas vezes e perdem os filhos, a geração de sonhar. Pai, em nome do Senhor Jesus, as pastoras precisam orar, você pode orar com os irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, ó Pai, cada uma dessas mulheres que aqui estão. Que o teu amor, ó Pai, possa alcançá-la de uma forma sobrenatural nesta noite, ó Pai. Pai, que elas venham experimentar o sobrenatural do Senhor, da abundância do Senhor. E que elas venham, ó Pai, entender que mesmo na velhice elas ainda darão fruto, serão viçosas e florescerão. Pai, que teus rios de água viva possa fluir, ó Pai, na terra seca de cada coração. Pai, o Senhor é o Deus que esquadrinha os corações. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa limpar cada coração, ó Pai. Pai, ajuda tuas filhas a voltar e a sonhar. A vida, ajuda tuas filhas, ó Pai, a se fortalecer no Senhor. Quantas estão fracas aqui? Fracas emocionalmente, fracas fisicamente. Mas o Senhor é o Deus poderoso, que tem o poder de fortalecê-las. O Senhor é poderoso, Senhor. Abre os teus braços e diz: Senhor, eis-me aqui. Me ajude a florescer e dar muitos frutos. Senhor, eu quero voltar a frutificar. Vai falando com convicção: Senhor, tira todo medo, toda timidez, toda vergonha que tem me impedido de fluir no Senhor, de pregar a tua palavra. Tira toda a vergonha de dar um abraço no meu filho, de dar um beijo no meu filho, de dar um beijo na minha geração. Senhor,
eu preciso de Ti. Me ensina, Pai, a ser mais dependente de Ti. Atrai, Senhor, meu coração para Ti. Vai declarando. Para finalizar. Glória ao Senhor. Desista, não pare. Não desista, não para de crer. Os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Desista, não pare de Desista, não pare de lutar. Chama a fortalecer, Senhor. levanta teus olhos e Levante teus olhos e vê. Deus está Deus está restaurando teus sonhos. e a tua visão. Tudo aquilo que é bom promessa para a sua vida. Recebe a Recebe a cura dos teus sonhos. Recebe cura física. Recebe a cura das tuas lembranças do seu passado. Recebe cura das tuas emoções. Recebe a unção de ousadia. Recebe a unção de multiplicação. Recebe a A unção da alegria da Vai receber a unção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua geração. de conquista, unção de multiplicação. Amém, queridos? É com esse final, recebe a unção da multiplicação. E vocês verão os filhos dos teus filhos, e vocês verão os teus frutos firmados no Senhor. E os teus frutos serão maduros, que darão novas sementes para gerar novos frutos. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Em nome de Jesus, glória a Deus. Pode voltar para os seus lugares, crendo que ainda é tempo de frutificar. Ainda é tempo de florescer, em nome de Jesus.